Cedão, já estamos de volta aqui com o programa Cidadania e agora chegou a hora do espaço do concurseiro moçoroense. Você já sabe, toda quinta-feira, trazendo as principais informações sobre o concurso público até você. E temos 3 notícias hoje no nosso programa, basicamente. Primeiro, o concurso para professor do estado do Rio Grande do Norte ainda está com inscrições abertas. São 1.400 vagas em diversas áreas. Então, se você é formado, por exemplo, em Química, Física, Biologia, Matemática, Artes, são muitas habilitações, a sua hora de se tornar servidor público chegou. 1.400 vagas até o dia 7 de dezembro, as inscrições para o concurso de professor do estado do Rio Grande do Norte estará aberto. Algumas pessoas me questionam o seguinte: mas Fábio, ainda estou na faculdade, estou no 5º período, no 6º período, 7º período, e aí eu faço ou não faço esse concurso? Eu recomendo que faça. Por quê? O concurso ele pode ter validade de até 4 anos, 2 prorrogado por mais 2, ou então 1 prorrogado por mais 1. Significa que se for prorrogado por mais 2 anos, o concurso vai ter validade de 4 anos, cidadão. Então, sendo homologado em 2016, o Estado vai ter até 2020 para chamar candidatos aprovados. Então, se você está no 5º período, 6º período da sua faculdade, a sua hora chegou, se esforce, se dedique, né? Abra um pouquinho mão da sua vida social, porque vai valer a pena. Você em pouco tempo estará nessa nobre arte que é ensinar. Então, concurso de professor do estado, 1.400 vagas, mas você sabe, eles sempre chamam mais. Concursos das áreas policiais e de educação sempre chamam mais. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Um outro concurso, que aí já foi alvo até de uma crônica aqui do Dr. Erval, é o concurso para o ITEP. Exatamente, o Instituto Técnico Científico de Polícia do Rio Grande do Norte, o ITEP, vai fazer um concurso público para 40 vagas. Ao amigo que está em casa, que não sabe o que é o ITEP, para que serve o ITEP ele tem várias funções, dentre elas recolhimento de cadáver, que é o mais conhecido, mas muitas outras. O ITEP é a nossa perícia. Ao ocorrer um crime, esse crime ele deixa vestígio, e esse vestígio ele é analisado pela perícia. Falando de uma forma bem simples, a perícia ele vai trabalhar como se fosse uma espécie de reconstituição do que aconteceu para embasar a denúncia pelo titular da ação penal, no caso do Ministério Público, né, o promotor de justiça, ou nos próprios autos do inquérito policial. Um exemplo bem simples é você tem a sua casa e pela manhã você não dormiu na sua residência e pela manhã você chega e a porta da sua casa está violada, está arrombada. Mas qual seria o efeito, o que a perícia trabalharia nesse caso? Para saber se realmente a porta ela foi realmente forçada ou se ela estava aberta, isso vai ter implicações na seara penal. Infelizmente, a perícia aqui no Estado, e não pelos seus servidores, mas pela estrutura que é disponibilizada a eles, sofre muito, né? Está agonizando. Por quê? Porque não temos profissionais em quantidade suficiente para atender a população. Então, o governador do estado em exercício, na última semana, autorizou a realização de um concurso público para o ITEP. 40 vagas. É suficiente? Não. Está bem longe da real demanda do órgão, mas já é um grande avanço. Então, vão ser 9 vagas para perito, e aí vai ter uma exigência de nível superior. São 15 vagas para médico legista, né? 3 vagas para psiquiatra e 13 vagas para auxiliar administrativo. Auxiliar de perícia, né, que ao que tudo indica será exigido o nível médio. Por que nós não sabemos qual é a habilitação desse auxiliar de perícia? Porque, salvo engano, mais de 15 anos que o ITEP não realiza um concurso público. Então, percebam a dificuldade que nós temos com relação à estrutura física e estrutura de pessoal. Então, a banca deve ser contratada nos próximos meses. Então, se você é médico, vai sair 15 vagas para médico legista. Se você tem habilitação nível superior, vai sair para perito, né? E também 13 vagas para auxiliar de perícia. É um concurso muito esperado. Porém, candidato, você fique atento, porque o ITEP ele não tem um estatuto próprio. E há uma grande luta dos servidores desse órgão para que o governo do estado envie à Assembleia Legislativa o projeto que vai criar o estatuto. E a partir do momento que esse estatuto for criado,
tudo indica que vai acontecer um grande concurso para o ITEP, porque aí vão se dividir os setores, vai ter setor de fotografia, o setor de perícia, aí o setor de perícia vai ter perícia contábil, perícia de todas as formas. Então, o órgão ITEP, ele luta há muito tempo por esse estatuto, sempre os governos protelam um pouco, mas nós devemos acompanhar sim essa luta do órgão. Né? Você que pretende adentrar o ITEP, ou então você que realmente gosta dessa área de perícia, acompanhe o trabalho do Instituto Técnico Científico de Polícia com esse concurso à vista. E uma última informação é com relação ao concurso para o INSS. Tudo indica que agora no mês de dezembro o edital vai sair. Tão esperado, tão aguardado durante 2, 3 anos pelos candidatos, o edital vai sair. Quem vai fazer a prova você já sabe, nós já falamos aqui, é o CESP-UNB. Talvez, provavelmente, 120 assertivas para você dizer se está certo ou se está errado com aquela penalidade. Então chegou a hora de você estudar, de você começar a revisar para obter a sua aprovação nesse concurso do INSS, um concurso muito esperado por todos os concurseiros do Brasil todo, não apenas do Rio Grande do Norte, mas do Brasil todo. Cidadão, por hoje é só. Né? Essas são as principais informações que nós temos para você com relação aos concursos públicos, sempre ficando aquela dica, estude, se dedique, né, que você vai almejar o seu cargo público. Em 2016 vai ser o ano dos concursos, apesar dessa crise, mas já tem muitos concursos em andamento e outros para serem autorizados. No mais, fique com Deus, até a próxima semana, bons estudos a todos. Pois é, depois das nossas dicas de concurso com o nosso professor Fábio Hunter, nós vamos agora para a nossa crônica final, que continuará no tema eleições, mais especificamente na questão da reeleição. Bom, no sentido da Lei 13.165, agora de 2015, né, que foi a mini reforma eleitoral, que foi sancionada pela presidente Dilma, agora dia 29 de setembro, e que um dos pontos de destaque foi a vedação, né, ao financiamento empresarial nas campanhas eleitorais. O Congresso queria que permanecesse o financiamento e a presidenta vetou o financiamento, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais tais doações durante as campanhas. Então, seguindo toda essa lógica da mini-reforma eleitoral, a PEC 113 de 2015, ela traz um ponto importante que justamente fala sobre a reeleição, ou melhor, sobre o fim da reeleição. Um dos pontos dessa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, consubstancia no fato de que alguns parlamentares eles estão defendendo o fim da reeleição. Bom, o fim da reeleição, essa questão, seria especificamente para os cargos do Executivo. Então, seria o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente. Essa PEC, nesse ponto específico da reeleição, ela foi aprovada pela Câmara e seguiu então para o Senado para lá ser discutido e votado. Salvo engano, o projeto está no Senado desde julho deste ano e ainda não foi votado. Segue na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para ser discutido e votado. Alguns parlamentares estão alegando que o projeto ficou parado durante um tempo, porque alguns congressistas, né, alguns dos nossos políticos, eles não tinham interesse em aprovar a PEC até o dia 3 de outubro, porque caso ela fosse aprovada nessa data, ela já estaria apta a viger durante as próximas eleições, que vão ocorrer no dia 2 de outubro de 2016. Então, alguns parlamentares estão alegando que a proposta ainda não foi votada, porque alguns políticos estão um pouco amedrontados com esse fim das doações empresariais, com o fim do financiamento empresarial
para as campanhas e aí ficaram com o pé atrás de aprovar ou não a reeleição. Infelizmente, como a gente sabe, a reeleição muitas vezes ela é apenas um instrumento de perpetuação do poder. E essa questão do fim das reeleições, ela divide muitos estudiosos e muitos cidadãos também. Uns acreditam que ela tem pontos positivos e outros pontos negativos. Quem defende a continuação da reeleição, do Instituto da Reeleição, alega que o eleitor ele tem o poder, ele tem o direito de permanecer no governo aquele governante que fez um bom trabalho. E que também a reeleição ela dá a oportunidade a esse governante de continuar projetos, programas de médio prazo e que não poderiam ser realizados em apenas 4 anos. Alguns dos nossos estudiosos, eles dizem ainda que a reeleição, a continuação da reeleição, é um importante instituto da democracia, inclusive é um sistema seguido por diversas democracias atuais, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, E, inclusive, uma fala do ministro do STF, Dias Toffoli, ele diz o seguinte, que a reeleição ela seria boa apenas para os prefeitos, os cargos de prefeito e de governador, mas não para a presidência, porque aí poderia se instaurar uma desestabilidade política e institucional. Que seria, então, se houvesse mesmo o fim da reeleição, o mandato teria que haver aí um alargamento para 5 ou então 6 anos. Quem defende o fim das reeleições alega que justamente esse instituto que parece ser democrático, ele muitas vezes é utilizado de uma má forma, é desvirtuado e os políticos apenas se reelegem apenas para se perpetuarem no poder. Inclusive, eles se baseiam em estatística, em dados que sempre afirmam que o segundo mandato é sempre pior do que o primeiro, Bom, só para finalizar, uma fala do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, ele disse que a reeleição é a mãe de todas as corrupções, porque justamente muitos políticos se utilizam desse instrumento para apenas se perpetuar no poder e continuar desviando o verbo público, continuar corrompendo os nossos eleitores. E a gente explica aqui para você de uma forma bem resumida, bem superficial, essa questão da eleição, pontos positivos e pontos negativos, porque a gente quer que você, eleitor, cidadão, forme a sua convicção, forme a sua opinião, Então, pense, acompanhe esse projeto de lei, acompanhe as discussões, porque são questões muito importantes para os rumos da nossa política, Fábio? Exatamente, o programa hoje é um programa muito importante para o cidadão, vamos fazer mais programas nessa temática, O cidadão tem muitas dúvidas sobre isso, mas para o nosso próximo programa, cidadão, nós vamos trazer o coordenador do curso de Direito da UFESA, Albeniz, para falar sobre mediação e conciliação. Então, na próxima quinta-feira você tem um encontro marcado aqui com o programa Cidadania, a partir das 19h30 no canal 16 da TCM. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.